Este é o curso básico da Confissão de Fé de Westminster e nessa aula nós entramos no capítulo 10. Até aqui, nós vimos os fundamentos de tudo aquilo que está sendo construído nessa confissão, que em primeiro lugar começa com as Sagradas Escrituras, que é de onde tudo o que mais vai ser ensinado está fundamentado. Falamos também que o fundamento de tudo é o Deus que é revelado nessas Sagradas Escrituras, que é Pai, Filho e Espírito Santo. É sobre ele, primeiramente, que a Bíblia fala. Ele é o personagem principal. Depois falamos dos decretos de Deus, que é o capítulo 3, que envolvem tudo o que existe, e o que existirá, e o que já foi. Envolve a criação, que é o capítulo 4, envolve o capítulo 5, que é o governo de Deus na história, tudo isso ainda sobre os decretos de Deus. No capítulo 6, nós começamos a falar então da queda do pecado como algo que está dentro dos propósitos eternos de Deus, portanto, dentro da sua providência, dentro do seu governo, dentro dos seus decretos. Depois falamos que, apesar do homem ter caído, né, apesar do homem ter pecado, que ainda assim Deus se aprouve fazer um pacto com o homem. Um pacto de obras lá em Adão, antes do pecado, e depois o pacto da graça, que perpassa Antigo e Novo Testamento. Falamos ainda, no capítulo 8, sobre Cristo, o mediador desse pacto. A pessoa de Jesus, 100% Deus, 100% homem, né? Totalmente divino, totalmente humano. Falamos sobre isso. E a partir do último capítulo, o capítulo 9, que é o livre-arbítrio, nós entramos então é, nos aspectos mais práticos da salvação, né? Nós falamos sobre livre-arbítrio, como que a vontade do homem ela lidou em 4 estágios ou estados da natureza humana, né? No estado de inocência antes do pecado, no estado da queda em si, no estado da salvação, da graça, do que Deus faz conosco através de Cristo, e por último, o estado da glória. E aí, nesse capítulo, nós então falaremos sobre a vocação eficaz, né? Dentro desse processo de essa linha de salvação que acompanha desde o capítulo 9 da Confissão até o capítulo 18 da Confissão, nós trabalharemos elementos importantes na Bíblia sobre salvação. E agora nós entramos na vocação eficaz, nesse chamado eficaz de Deus. A Confissão diz assim: todos aqueles que Deus predestinou para a vida, e só esses ele é servido no tempo por ele determinado e aceito, chamar eficazmente pela sua palavra e pelo seu espírito. Vamos quebrar um pouquinho por aqui. Então, em primeiro lugar, a confissão está dizendo que só aqueles a quem Deus elegeu, predestinou, escolheu previamente, a esses, no tempo que Deus mesmo decidiu, que Deus mesmo determinou, ele então chama eficazmente. Tá? Ele fala aos corações e sempre através da sua palavra e através do seu espírito. Tá? O espírito que aplica a palavra. Né? E aí então tirando-os por Jesus Cristo daquele estado de pecado e morte que estão por natureza e transpondo-os para a graça e salvação. Então, aqueles que são eleitos, aqueles que o Pai elegeu antes da fundação do mundo, então, no tempo e no espaço, no momento histórico, no local escolhido por Deus, então ele alcança essas pessoas sempre pela palavra e pelo Espírito, tirando daquele estado previamente que o homem estava, que era um estado de morte, que não poderia fazer nada, né? Aquilo que o capítulo passado nós já falamos, o homem no estado de morte, morto no pecado, não pode fazer nada, não pode escolher nada. Por isso Deus precisava fazer algo, transpor a distância que havia. Isto ele o faz iluminando os seus entendimentos espiritualmente, a fim de compreenderem as coisas de Deus para a salvação. Então, como estávamos mortos, nós não conseguimos discernir aquilo que é espiritual, nós não conseguimos conhecer, ter aquele conhecimento de Deus necessário para a salvação. É claro, alguém sem o Espírito pode ler a Bíblia, pode entender, mas o conhecimento no coração que leva à salvação, a iluminação necessária para que o nosso coração
se renda a Jesus Cristo, isso só o Espírito pode fazer, tá? Então, Deus faz isso com aqueles que ele chama. Ah, então, renovando as suas vontades e determinando-as pela sua onipotência para aquilo que é bom e atraindo-os eficazmente a Jesus Cristo. Então, não é que agora, no chamado de Deus eficaz, que nós nos tornamos robôs, nem nunca fomos. Porque o que Deus faz é mudar aquilo que antecede, aquilo que vem antes da nossa vontade. Deus dá um coração novo. E esse coração agora, ele é disposto a fazer aquilo que agrada a Deus, aquilo que é bom. Então Deus renova as nossas vontades. Então é comum a gente falar assim que na nossa conversão, ou talvez pessoas que falaram assim, eu nunca quis me converter. Mas não é verdade que na sua conversão você não queria e como se tivesse sido forçado por Deus. Na verdade, o que Deus fez é que Deus tirou o seu coração de pedra, que não queria mesmo a Deus, e deu um coração de carne. E esse coração é o fundamento das nossas vontades, é o fundamento da nossa razão, é o fundamento das nossas emoções. Então, esse fundamento, essa base, Deus dá um novo coração. Deus muda. E então agora as nossas vontades são renovadas e determinadas para aquilo que é bom, atraindo-nos a Jesus Cristo, mas de maneira que eles vêm muito livremente, sendo para isso dispostos pela sua graça. Ou seja, nós vamos a Cristo de maneira livre, mas nós somos levados, nós somos. Deus muda o que está lá no coração. E uma vez que o nosso coração muda, a gente vai a Cristo de maneira livre. Tá? De maneira a vermos uma beleza tão grande que ela nos atrai. Tá? Esse é o chamado eficaz e Deus faz isso através da sua graça. É a graça que nos leva a desejar a Cristo e a receber a Cristo. Parágrafo 2, a confissão continua dizendo que esta vocação eficaz, esse chamado de Deus, que é sempre eficaz, né, não é ineficaz, não falha o chamado de Deus, é só da livre e especial graça de Deus. E não provém de qualquer coisa que Deus tenha previsto no homem. Então não é um chamado de alguém que estava observando e aí viu certas características e falou: opa, legal, hein? Esse aqui eu vou chamar. Não, não é esse tipo de coisa. Não é como uma entrevista de emprego, como um processo seletivo para entrar numa empresa. Deus não está olhando para nós e vendo méritos e vendo qualidades para que ele nos chame. É esse chamado é da livre e especial graça de Deus e não tem nada a ver com o que ele tenha visto ou deixado de ver em nós. Na vocação, nesse chamado, o homem é inteiramente passivo. Tá? Até que Deus nos chame, o homem não está fazendo nada, o homem está morto. Assim como Lázaro, que Jesus chamou, vem, e aí então ele veio, ele tomou a vida por conta do chamado poderoso de Jesus. Assim também nós estávamos, segundo o que Paulo diz lá em Efésios, estávamos mortos dos nossos delitos e pecados. Então, extremamente passivos, não poderíamos, alguém que é morto não pode fazer nada para vir à vida, tá? Então, por isso nós dependemos desse chamado, dessa vocação eficaz de Deus. Então, na vocação, o homem é inteiramente passivo até que vivificado, ou seja, até que ele tenha vida em si e renovado pelo Espírito. E então ele fica habilitado a corresponder a ela e a receber a graça nela oferecida e comunicada. Então, de novo, o exemplo de Lázaro. Lázaro estava literalmente morto. Jesus chama. Nesse momento, a palavra de Jesus é poderosa a ponto de trazer vida novamente a Lázaro. E uma vez vivo, ele atende então ativamente ao chamado de Jesus para sair dali. Tá? Então, da mesma forma, nós estamos mortos em nossos delitos e pecados, até que o Espírito Santo nos traz vida, e uma vez que agora estamos vivos, respondemos, agora estamos habilitados a responder à graça de Deus, que já nos tornou vivos, okay? Que já nos regenerou. Então é por isso que a gente diz que a regeneração do Espírito, ela sempre antecede a nossa conversão, a nossa resposta.
Primeiro, Deus nos traz vida através do seu Espírito, e depois podemos responder a Deus por meio da fé e do arrependimento. Mas antes disso, Deus precisa trazer vida, porque quem é morto não pode responder com fé e arrependimento. Ok? Continuando. As crianças que morrem na infância, sendo eleitas, são regeneradas e por Cristo salvas, por meio do Espírito, que opera quando, onde e como quer. Do mesmo modo, são salvas todas as outras pessoas incapazes de serem exteriormente chamadas pelo ministério da palavra. Aqui está um ponto bem importante que tem causado muitas discórdias, né, entre as pessoas. Existem, aí por muito tempo, eu imaginei que existiam duas grandes posições a respeito o que acontece com uma criança quando ela morre, né? Uma criança ainda muito pequena. E aí eu ouvi, né, sempre duas posições majoritárias. A primeira é que crianças, porque são inocentes, elas vão para o céu, todas elas, tá? Porque elas são inocentes, elas não têm pecado, alguma coisa nesse sentido, então elas vão para o céu. Outro grupo dizia que na verdade elas vão para o inferno, porque elas nunca tiveram a oportunidade, não chegaram na famosa idade da razão, para que elas tivessem exercido fé e arrependimento em Jesus Cristo. Então esses diziam que iam para o inferno. Bom, de imediato, essa não é a posição, nenhuma dessas é a posição da confissão de fé. E eu tenho dificuldade com essas duas opções, né? A primeira delas, né, o fato de todas as crianças irem para o céu, não faz jus às escrituras, porque, na verdade, nós somos. O nosso destino natural seria um inferno por conta do pecado do nosso pai Adão. Ainda que a criança nunca tenha cometido nenhum pecado, o nosso representante natural é Adão. Nós já nascemos em pecado, é aquilo que Davi disse. Eu fui concebido em pecado pela minha mãe. Eu herdei o pecado de Adão e Eva. Adão é o meu representante. Portanto, uma criança, mesmo que ela não tenha cometido algum pecado, ela é condenada ou deveria ser condenada porque o seu representante é o primeiro Adão, tá? Que pecou. Ah, e as crianças, na verdade, elas começam a pecar muito cedo. Bebês, desde colo, já fazem pirraça, já, né? Se tivessem a força de um homem adulto, matariam os seus pais, né? Por causa de um leite ou para pegar o relógio do braço do seu pai. Porque, assim, eles não têm ainda limites que vão aprender no decorrer da infância, né? De sociabilização e etc. Mas o ponto é que as crianças já nascem com o coração corrompido e já herdam o pecado dos seus pais. Uma criança não aprende a pecar, né? Ela peca porque é pecadora. Ela peca, ela comete atos pecaminosos porque ela nasce pecadora. E eu sei que é difícil, né, você falar isso, vendo um bebezinho tão bonitinho, mas essa é a realidade. Então, logicamente, as crianças precisariam ir para o inferno quando morressem nessa idade. E não para o céu. Agora, eu também não acho que é automático uma criança ir para o inferno, tá? Embora seja para mim uma explicação melhor do que todas vão para o céu, porque a Bíblia não mostra que a pessoa ela é inocente, tá? E também não existe esse negócio de mas ela não teve oportunidade de aceitar a Jesus, né? Porque ela morreu muito cedo, então ela não teve oportunidade. Meus irmãos, eu sei que isso é uma doutrina muito sensível. Eu não estou falando com. Talvez eu esteja falando com pessoas que tiveram filhos perdidos, né? Que morreram. E eu não quero aqui ser insensível em relação a vocês, mas eu quero expor o que a palavra diz sobre isso. Então não é verdade que alguém não é condenado ao inferno porque não teve oportunidades de, de conhecer a Jesus Cristo, né? Porque Paulo vai dizer que todo homem nasce com esse conhecimento prévio de Deus, mas já nasce em rebelião a Deus. Tá? Então, o conhecimento de Deus, o que pode ser conhecido, o que todos conhecem lá no íntimo do coração, ele é suficiente para condenação, mas não para salvação.
E é por isso que a gente tem que ser constante, por isso que a gente tem que se empenhar em nossa evangelização. Porque Deus decidiu salvar por meio da sua palavra anunciada. Então, índios ou pessoas de povos que nunca tiveram contato com as notícias salvadoras de Jesus Cristo não serão condenados porque recusaram a Jesus Cristo. Serão condenados pelo pecado que nasceram e que praticaram durante a sua vida. Tá? Então, isso funciona exatamente para crianças. Agora, embora o caminho natural, o meio natural de Deus salvar, seja por meio de exercermos fé e arrependimento, aqueles que foram regenerados por ele, né? Aqueles que foram chamados eficazmente, aqueles que Deus trouxe vida ao coração, e esses respondem com fé e com arrependimento, esse é o caminho natural de salvação. Deus pode regenerar, pode trazer vida ao coração para aqueles que ele elegeu, mesmo que esses ainda não tenham condições, por conta da idade, de exercer fé e arrependimento conscientes. E aí eu quero citar um exemplo, que é de João Batista, quando lá um dos evangelhos mostra que João Batista, já na barriga da sua mãe, tinha uma ação do Espírito lá. Ele acho que agitou-se no Espírito, alguma coisa assim. Mostrando que a regeneração de Deus, ela pode acontecer em qualquer momento, não nos milissegundos que antecedem a sua conversão. Então Deus regenera quando ele quiser. E aí a Bíblia fala que João Batista então tem essa ação do Espírito enquanto ele ainda estava no ventre, dando mostrando pra gente que isso é possível acontecer mesmo que a criança ainda não tenha nenhuma noção de fé, de arrependimento e de salvação. Deus regenera, Deus traz vida quando ele quiser. Agora, João Batista, no caso, ele em algum momento da sua vida, ele precisou expressar a sua fé e arrependimento. Mas vamos supor que João Batista tivesse morrido lá com 1 mês de idade, sem ter essa condição. Nós acreditamos que, sendo regenerado, ou seja, Deus trazendo da morte para a vida através do seu chamamento pelo seu espírito, que essa pessoa é uma pessoa eleita por Deus e, portanto, salva, ainda que não tenha chegado na idade da razão para expressar fé e arrependimento. E isso não apenas vale para crianças, como isso vale também para aqueles que são mentalmente incapazes de pronunciar, de declarar ou talvez de entender aquilo que diz respeito à salvação. Portanto, a nossa resposta é qual? Uma criança quando morre, ou alguém que é mentalmente incapaz, quando morre, qual é o seu destino final? O nosso ponto é que nós não podemos afirmar que é céu ou inferno. Não podemos afirmar que é céu, porque o que leva alguém à condenação da morte é o nosso pecado herdado de Adão, pecado original, e também os atos que nós praticamos. Mas o pecado original, aquele que é transmitido porque somos representados por Adão, ele é suficiente para nossa condenação. Então, não pode ser céu automático, porque nós já nascemos em pecado. Mas não é inferno automático, porque nós não sabemos se Deus, aquela pessoa que morreu na infância ou que é uma mentalmente incapaz, é uma eleita de Deus. E que Deus trouxe vida ao coração, só que essa pessoa não teve a oportunidade de exercer fé e arrependimento. Já não é o meio natural. Lembra que a gente já estudou na confissão que Deus geralmente, ou ordinariamente, ou comumente, opera por meio, através de meios. Mas Deus é livre para operar contrário aos meios, sem os meios, sobre os meios. Deus é livre para fazer essas coisas. Então, o caminho natural é que as pessoas precisem ouvir do evangelho para que elas exerçam fé e arrependimento, e elas só exercerão fé e arrependimento aquelas que o Espírito trouxe um novo coração para responder assim. Mas Deus pode trazer esse novo coração mesmo para aqueles bebês, mesmo para pessoas que são mentalmente incapazes de entender o evangelho, e esse é também uma das formas de Deus salvar. Agora, nós não podemos afirmar que sim ou que não. Isso é uma coisa que só Deus sabe. Por isso a confissão diz que as crianças que morrem na infância, sendo eleitas,
são regeneradas por Cristo. Tá? Elas foram, trouxe vida ao coração delas e, portanto, são salvas. E isso é feito por meio do Espírito, que opera quando ele quer, como ele quer. Pode operar na barriga da mãe ou pode operar no momento posterior, pode operar talvez ali se tratando de alguém que se converteu já adulto, segundos antes. O Espírito faz como ele quer, quando ele quer. E do mesmo modo são salvas pessoas exteriormente de serem chamadas pelo ministério da palavra, né? O que são mentalmente incapazes, por exemplo. Então, Deus pode fazer isso, até mesmo com alguém que está em coma, por exemplo, né? Que é uma pessoa que está viva, mas talvez ali não esteja capacitada a exercer nenhum tipo de raciocínio ou exposição de fé e arrependimento, Deus pode trazer vida, regenerar o coração até mesmo nesses momentos. Então nós nunca podemos afirmar que alguém foi salva ou não, porque nós não temos condições de avaliar, nesses casos, se trata-se de um eleito de Deus. Então a resposta não é inferno, e a nossa resposta não é céu automaticamente. A nossa resposta é não sei, mas Deus sabe. E na soberania de Deus, Deus sabe o que é melhor. Então, nós confiamos naquilo que nos decretos eternos de Deus. Embora isso tudo seja muito difícil, embora seja muito mais fácil acreditarmos que todas as crianças são salvas, porque isso é um conforto para nós, mas nós não podemos ser confortados com aquilo que a Bíblia não nos convida a acreditar, ok? Continuando, os não eleitos, posto que sejam chamados pelo ministério da palavra, ou seja, por meio da pregação, por meio da leitura da Bíblia, por meio de alguém que vai e prega o evangelho. Então, os não eleitos, embora eles sejam chamados exteriormente, né, e tenham algumas operações comuns do Espírito, ou seja, o Espírito Santo ele pode capacitar pessoas não eleitas a fazerem certas coisas, como a gente vê isso, por exemplo, no Antigo Testamento, a gente vê o Espírito Santo capacitando pessoas pagãs, pessoas que não creram visivelmente em Jesus Cristo, né, ou no Messias. Então, existem operações comuns que o Espírito pode fazer numa pessoa, até mesmo não cristã. Né? Inclusive, a graça comum de Deus é aplicada através do ministério do Espírito Santo. Mas não é o Espírito Santo habitando como no crente. Né? Então, contudo, esses não eleitos não se chegam nunca a Cristo e, portanto, não podem ser salvos. Tá? Embora eles sejam chamados exteriormente pela palavra, embora existam coisas que o Espírito Santo faz, eles não são salvos porque eles nunca chegam a Cristo. Muito menos poderão ser salvos por qualquer outro meio os que não professam a religião cristã. Por mais diligentes, né, por mais operosos, por mais dispostos que sejam em conformar as suas vidas com a luz da natureza e com a lei da religião, né, com aquilo que é certo e errado, ao asseverar e manter o que podem, é muito pernicioso e detestável. Ou seja, ninguém vai ser salvo pela fidelidade, ninguém vai ser salvo pelo esforço, ninguém vai ser salvo porque, olha, ele não estava adorando o Deus verdadeiro, mas ele estava sendo fiel à concepção de Deus que ele tinha. Isso nem só não vale para pessoas que têm outros deuses, por exemplo, pessoas islâmicas, né, muçulmanas, budistas ou outra religião qualquer. Isso não vale nem para eles que têm um outro Deus totalmente diferente da palavra, mas isso não vale nem para aqueles que têm o Deus da palavra, da Bíblia. Pessoas que confessam acreditar no Deus Trino da Bíblia, mas que não repousam a sua salvação na obra redentora de Cristo e sim tentam conquistar a sua salvação pela sua fidelidade, ou seja, conquistar a sua salvação pela sua santificação, o que é um grave problema, né? Que essa pessoa demonstra não ser salva, ainda que esteja, entre aspas, servindo e adorando ao Deus verdadeiro. Mas nós não somos salvos pelo nosso serviço, nós não somos salvos pelas nossas obras, mas pelas obras de Cristo em nosso favor. E se não dependemos única e exclusivamente dessa obra de Cristo, então nós estamos num projeto de autossalvação, portanto, recusando a Jesus Cristo e, portanto, não há nenhum outro nome que importa que sejamos salvos senão o nome de Jesus Cristo. A Bíblia deixa claro esse ponto.
Então, asseverar e manter que alguém pode ser salvo mediante a sua fidelidade, mediante a sua diligência na sua religião, seja em observar os mandamentos bíblicos ou qualquer outra, isso é pernicioso e isso é detestável. Não há salvação em outro nome que não no nome de Jesus Cristo. Continuando. Não. Próxima aula, então, justificação. Então, até aqui, nós devemos lembrar que o começo da nossa salvação se dá por um chamado de Deus para nós. Deus nos chama, Deus nos ama primeiro e Ele traz vida ao nosso coração para que possamos responder a Ele por meio da ação do Espírito Santo, trazendo fé e arrependimento ao nosso coração. Mais uma vez, isso não é apenas para. Essa doutrina não serve para a gente ficar brigando, para a gente ficar discutindo, para a gente ganhar discussões. Essa doutrina é importante para que nós louvemos a Deus, para que nós adoremos a Deus pela sua graça, pelo seu chamado, porque de outra forma jamais buscaríamos a Deus. De outra forma, jamais encontraríamos a Deus. Não estaríamos vivos para isso. Mas Deus é tão gracioso que Ele nos chama, e um chamado que é eficaz, que funciona, que dá resultado. Aqueles a quem Deus chama respondem a Ele. E isso vale tanto para aqueles que são capazes disso, quanto para aqueles que ainda são infantes ou mesmo não têm capacidade mental para tal. Então Deus é gracioso e precisa ser adorado e louvado por conta disso, por conta do seu chamado. Ore agora, no final dessa aula, adorando a Deus, porque Ele os chamou, porque Ele os despertou, trouxe vida, e que então, sendo possível, que você respondesse a Ele através de fé e arrependimento. Até a próxima aula.